Os Simpsons é uma animação mundialmente famosa, criada pelo desenhista e cartunista americano Matt Groening. E o desenho gira em torno de uma família: o pai, Homer, que não pode ser considerado um típico chefe de família, a dedicada matriarca Marge, com seu cabelo azul, e os filhos, Bart, um encrenqueiro, a inteligente Lisa e a bebê Maggie. A série animada já tem quase 700 episódios e é um grande sucesso. Em seus episódios já foram abordados uma grande variedade de temas, e é claro, os temas religiosos são bem comuns. Embora as histórias contadas pelos Simpsons sejam paródias da vida real, seu conteúdo não deixa de ser realista e atual. Por isso, muitos dos temas abordados são questionadores, críticos e geralmente trazem à luz muitas situações da vida cotidiana de famílias americanas. Em um episódio, os Simpsons quase receberam a visita das Testemunhas de Jeová, mas para a sorte deles, os publicadores da seita se tocaram, tiveram logo à porta uma crise de consciência e desistiram da família de Homer bem a tempo. Veja só parte desse episódio, tão engraçado. Se seu pai estivesse aqui, teríamos compradores e apanhadores de donativos aos montões. Espera aí, tem gente vindo. Acho que são testemunhas de Jeová. Sim! Espere, Marlin, eu estava pensando. Acho que a gente aborrece as pessoas tentando fazer com que mudem de religião. E se não tivermos todas as respostas? Tem razão, Noreen. Vamos arrumar empregos normais. Ora, eu teria fingido interesse. A mensagem aqui é clara. Testemunhas de Jeová, por favor, parem de tentar enfiar a sua religião nas pessoas. Respeitem a privacidade das famílias e procurem algo melhor para fazer na vida. Há alguns episódios dos Simpsons dedicados a parodiar seitas e grupos religiosos, mas um deles é bem completo e tem o título Uma Joia de Seita. Neste episódio, o assunto é levado a sério e chega a prestar um serviço de utilidade pública, porque expõe, mesmo que de forma parodiada, as principais características de uma seita de controle mental. E como esse canal trata sobre a seita Testemunhas de Jeová, nós iremos ver como as características apresentadas se encaixam com perfeição nesta seita americana, que foi fundada por Charles Taze Russell, um empresário que pregava que o fim do mundo iria vir até o ano de 1914. Bom, o fim do mundo não veio, mas a religião de Charles Taze Russell continua até hoje. E atenção, se você ainda não viu o episódio dos Simpsons Uma Joia de Seita, este vídeo contém spoilers. Se você não assistiu o episódio, pare o vídeo agora e faça isso. E mais uma coisa, antes de nós começarmos, se inscreva no canal, dê o seu like agora para não esquecer depois, ative o sino para sempre ser avisado de um novo vídeo lançado e finalmente compartilhe o link desse vídeo em suas redes sociais e no WhatsApp. Nós somos muito gratos, isso é muito importante e ajuda muito o canal. A história começa quando Homer e Bart vão ao aeroporto recepcionar o seu time. E eles são abordados por um casal bem vestido, oferecendo revistas gratuitamente. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A publicação oferecida apresenta o líder e a seita dos movimentarianos. Aparentemente, o líder é um sujeito bem intencionado que prega uma vida melhor para seus seguidores em um paraíso distante, em um novo planeta chamado Alegrônia. Basicamente isso que a maioria das seitas pregam aos seus seguidores, um futuro melhor que nunca chega. É provável que esse detalhe lhe faça lembrar a seita de Jim Jones, que levou vários seguidores para as selvas da Guiana com o intuito de iniciar uma próspera comunidade cristã alienada do mundo, mas que acabou causando a morte de centenas de pessoas no maior suicídio coletivo da história. As seitas são perigosas e imprevisíveis. É interessante destacar que os ensinos e dogmas das Testemunhas de Jeová já foram responsáveis pela morte de muitas pessoas durante sua existência. Mesmo assim, por cerca de 1,5 séculos, pregam um paraíso distante aos seus seguidores na Terra e buscam fazer com que novos fiéis se sujeitem ao seu corpo governante. Não é incomum ver membros desse grupo oferecendo essa fantástica esperança em locais públicos ou de porta em porta.
Homer é convidado a ir à sede dos movimentarianos. Lá, os convidados irão assistir um filme sobre a seita, sobre o líder, mas não imaginam que podem estar sendo alvos de uma seita exploradora de controle mental. Da mesma forma, muitas pessoas são levadas pela gentileza das testemunhas de Jeová a visitar um salão do reino sem imaginar o perigo que estão correndo. O visitante é recebido como se fosse um herói. Uma ovelha perdida recebe abraços, apertos de mão, sorrisos, elogios, incentivos, adulações e alguns acabam enganando-se, imaginando que isso significa genuíno interesse dessas pessoas. Mas o objetivo é apenas conseguir mais um número para suas estatísticas. E o bombardeio de amor vai cessar quando o controle mental já estiver completo. Homer, que queria apenas usar a sede dos movimentarianos para um bom final de semana de pescaria, acaba sendo convencido a se envolver mais. Geralmente, o ambiente coercitivo das seitas não permite passivos ou inativos, e estes são coagidos a se envolverem formalmente ou são alvo de discriminação. O filme dos movimentarianos sobre o movimento e o líder que arrecada dinheiro e voluntários para construir uma arca de salvação, uma nave espacial que levará os fiéis a um paraíso em outro planeta, é bem convincente, cheio de efeitos especiais. E, novamente, qualquer semelhança não é mera coincidência, uma vez que as testemunhas de Jeová ensinam que sua organização é como uma moderna arca de Deus para a salvação de um fim do mundo iminente e que apenas a sujeição à sua liderança internacional pode livrar alguém da destruição eterna em um Armagedon. Durante o início da lavagem cerebral com Homer, alguns se levantam e começam a questionar a idiotice da mensagem, mas o ambiente é sério e coercitivo, busca constranger os críticos diante da multidão de apoiadores, e é sempre assim. Nas seitas, como as testemunhas de Jeová, o pensamento crítico e pontos de vista pessoais são demonizados, e os fiéis precisam aceitar tudo que for ensinado ou ordenado pelos líderes. A obediência precisa ser incondicional, e fazer o contrário é o mesmo que desafiar a Deus. Finalmente, os fiéis chegam ao ponto em que aceitam que o líder é um representante divino. Para as testemunhas de Jeová, embora seus líderes sejam pecadores e cometam erros, devem obedecê-los cegamente, mesmo que suas ordens sejam absurdas ou que beirem a insanidade. Assim, muitas testemunhas de Jeová, infelizmente, são capazes de deixar um filho inocente morrer em uma mesa de cirurgia para obedecer à doutrina absurda de que Deus condena uma transfusão de sangue. Enquanto isso, em Springfield, Homer está plenamente convencido de que ele e sua família devem se tornar membros dos movimentarianos, embora a contragosto de Marge e dos filhos. As seitas geralmente exigem que os fiéis se dediquem totalmente e que usem seus bens, tempo e energias para servir à ideologia de seus líderes. No caso, Homer literalmente assina um contrato onde tudo que é de sua família passa a ser propriedade da seita. Quando o grupo controlador começa a tornar-se conhecido em Springfield, notícias sobre as verdadeiras motivações de seu líder são trazidas a público. Infelizmente, os movimentarianos já são agora, graças aos seus apoiadores, uma seita milionária que pode contratar advogados, corromper a mídia e também representantes públicos para que a exposição seja abafada. É notório que a organização da Torre de Vigia tenha gasto milhões ao redor do mundo em processos judiciais, acusados de violadores das leis e acobertadores de abusos sexuais de crianças. Bom, os Simpsons são agora membros efetivos da seita e têm suas vidas totalmente controladas. Os líderes das igrejas locais sentem os efeitos, mas pouco podem fazer para deter o avanço da seita dos movimentarianos. É como movimentarianos, os Simpsons e muitos outros habitantes de Springfield estão agora sob forte controle mental e trabalham gratuitamente para apoiar o líder. Ao passo que as testemunhas de Jeová ao redor da terra rendem aos cofres da Torre de Vigia vários milhões de dólares todos os anos, elas não se dão conta de que são simples escravos manipulados por mega empresários da fé que, de seus escritórios com ar-condicionado no primeiro mundo, precisam apenas exortar-lhes a fazer cada vez mais.
sob a ameaça de destruição em um suposto fim do mundo que está ao virar da esquina, no qual apenas testemunhas de Jeová fiéis a eles irão se salvar. O líder dos movimentarianos nunca é visto nem tocado, mas apenas vê-lo passar em seu carro importado causa furor entre os fiéis. Até a lama atirada pelo carro sobre eles é um privilégio. E de fato, as testemunhas de Jeová consideram que servir ao corpo governante é o mesmo que servir a Deus e que qualquer sofrimento que lhes sobrevenha por esta fé é um sacrifício divino válido que os santifica. Nada mais falso. Nas seitas, até os pequenos sofrem desde cedo a lavagem cerebral. O líder sempre está em destaque e é um exemplo a ser seguido. O líder é um santo e enviado de Deus que precisa ser exaltado por todos. Porém, mesmo nas seitas mais cruéis, a lavagem cerebral pode perder o efeito em algumas pessoas. Algumas pessoas podem despertar. E Marge começa a despertar. E vendo que Homer está totalmente controlado, ela decide fazer algo para ajudar a família. Quando alguém se interessa por uma seita, geralmente se diz que este tem total liberdade para entrar ou sair se desejar, que é, por exemplo, como as testemunhas de Jeová dizem de porta em porta, um estudo da Bíblia sem compromisso. Porém, não é bem assim. Os grupos controladores têm dispositivos que acabam tornando muito difícil a saída. Não há meios dignos de sair de uma seita de controle mental. Sempre se perde algo muito caro. No caso das testemunhas de Jeová, a saída pode significar a perda dos próprios familiares e de todos os amigos de longa data. Na colônia dos movimentarianos, isso é satirizado com as armadilhas que tornavam o caminho de volta um campo minado cheio de perigos, que acabavam com as esperanças de qualquer desertor. Marge, milagrosamente, consegue sair demonstrando grande força e determinação. E ela é também um sopro de esperança para alguns líderes religiosos de Springfield que achavam que nada poderia ser feito para conter o avanço da seita. Para as seitas, os ex-membros críticos que desertaram são a maior pedra no sapato. São eles que, munidos de conhecimento e experiência pessoal, expõem toda a sujeira oculta por esses grupos e dão munição para que opositores tenham uma resposta contra elas. Marge consegue a ajuda do reverendo de sua antiga igreja e de um desprogramador profissional de seitas. O objetivo deles é desprogramar a família de Homer. Nos Estados Unidos existem pessoas com muito conhecimento sobre seitas controladoras e suas táticas que oferecem consultoria para desprogramar, por exemplo, um membro da família controlada por uma seita. O episódio aborda isso de maneira bem inteligente. Disfarçados, eles conseguem tirar à força os familiares do local e levá-los a um lugar seguro onde podem iniciar o processo de desprogramação. O que acontece quando uma família de testemunhas de Jeová descobre que são vítimas de uma seita de controle mental e procuram se afastar? O que acontece é que logo os líderes religiosos começam a investigar a fim de saber se há de fato uma deserção. Em casos ao redor do mundo onde ex-membros das Testemunhas de Jeová iniciaram processos contra a torre de vigia por danos morais, físicos e emocionais, a organização acionou sua dispendiosa máquina jurídica para abafar casos, manipular a verdade dos fatos e ocultar provas a fim de evitar sujar sua reputação. Afinal, são milhões de dólares em jogo. Marge tenta desprogramar sua família usando de vários meios. Uma das técnicas usadas é apelar ao despertamento da verdadeira personalidade suprimida pelo controle mental. Infelizmente, no caso de Homer, não parece dar certo. Na vida real, infelizmente, muitos membros de seitas não conseguem ter uma vida normal fora do grupo. Desenvolvem sérios problemas mentais, cognitivos, sofrem com a rejeição e o preconceito, ou ainda se apegam aos ensinos e dogmas do grupo, acabando por voltar ao jugo sectário. Mas, geralmente,
mais cedo ou mais tarde, as intenções das seitas e grupos controladores são expostas. Os líderes denunciados sem saída precisam renunciar ao seu posto ou arcar com as pesadas consequências dos seus atos. No fim, os enganados dão-se conta de quão tolos foram e não acreditam que algo assim tenha ocorrido com eles. Como puderam ser enganados tão facilmente e explorados por tanto tempo? A verdade é que as seitas de controle mental utilizam de poderosas técnicas de manipulação e ninguém está totalmente imune a seus ataques, a menos que tenha um bom conhecimento sobre seitas de controle mental. Homer e sua família estão de volta para casa e para a vida normal que tinham. Excelente episódio dos Simpsons. Muitas ex-testemunhas de Jeová, ao sair do controle mental da torre de vigia, embora arrasadas pelo engano e decepção, conseguiram dar a volta por cima. Perceberam que as coisas que antes consideravam tão erradas e proibidas eram normais, ilícitas e que cada um precisa ser livre para decidir o que quer ser, no que quer crer e ser livre para escolher seu próprio modo de vida, sem amarras e controle mental, sem julgamentos ou coerção. Notaram que precisam amar todas as pessoas, independente de suas crenças e ideologias, e que são parte da humanidade e que compartilham tudo, inclusive a culpa universal.